características da minha denominação religiosa é que a doutrina da minha denominação religiosa, da igreja, ela é fundamentada em um tripé que a gente chama, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o magistério da igreja e a Sagrada Tradição. A minha denominação ela tem características bastante definidas. No caso, ela tem uma história, uma igreja histórica, ela tem uma forma de governo definida, ela tem uma teologia, um escopo doutrinário bastante definido e tem também um padrão de culto da nossa igreja, é bem, como se dizer, tradicional, bem ritualístico. A característica dela, da nossa igreja, ela é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, fazer aquilo que a Bíblia realmente manda a gente fazer, que é pregar, orar, expulsar demônios. A Bíblia diz em Marcos 16, ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e for batizados serão salvos. Ou seja, essa ordenança que Jesus deixou para os discípulos, é isso que nós fazemos hoje. Pregamos, curamos os enfermos, isso que você vê na igreja, os milagres, naturalmente, igual que a outra igreja, prega a palavra, só que a gente crê no poder de cura, poder de libertação. A igreja é uma igreja neopentecostal, quer dizer, que está aí para somar, exatamente, para o reino de Deus, né? Para o Senhor Jesus. As características são que nós acreditamos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Acreditamos em revelações, interpretações de línguas. Acreditamos que os homens devem ser chamados por Deus pela imposição de mãos. E essas são as características, uma das características da nossa religião. Levar as pessoas ao conhecimento da salvação. Minha denominação cristã, ela se caracteriza pela fé somente em Jesus Cristo para a salvação. É a principal característica. A gente guarda o sábado, a gente tem uma dieta de alimentação diferente, a gente não come carne de porco. A gente acredita também que os mortos eles estão inconscientes. A gente também dá ênfase na volta de Cristo. E também tem muitas outras. A minha igreja é uma igreja pentecostal, missionária, entendeu? Somos divididos em células, cada líder com suas células, entendeu? Também tem o culto nos lares, que acontece de 3 em 3 meses, que levamos a igreja para os lares. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu, sou gota derramada. Bom, se diferencia, eu gostaria mais de focar na parte do trabalho missionário, né, que é uma característica muito forte que é diferenciado das demais denominações, de que os jovens da religião dedicam 2 anos da sua vida a pregar o Evangelho em toda parte do mundo, em qualquer lugar desse mundo, cada terra, cada lugar do planeta. A minha igreja é uma igreja que ela não pensa somente nos membros da igreja, entendeu? Ela pensa nas pessoas que estão fora. Então, somos baseados em Marcos 16:15, que diz que devemos pregar o Evangelho a toda criatura dependente de estar em Palmas, Brasil e fora também, entendeu? Bem, eu não conheço a fundo as outras denominações, mas a nossa busca uma intimidade maior com o Senhor. Bom, basicamente pela questão doutrinária. A nossa igreja ela tem uma doutrina muito sólida, baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas também na confissão de fé de Westminster, no breve catecismo e no catecismo maior. Principalmente da denominação católica, onde a salvação é pela fé e pelas obras, a nossa religião ela se diferencia nesse sentido, de que nós somos cristãos e somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Bom, a diferença da minha denominação para as demais denominações cristãs está, por exemplo, no que a gente chama de comunhão dos santos, né?
Nós acreditamos que existe uma igreja que vive, vivificante, que vive aqui. Nós, a igreja atuante e peregrina aqui na terra. E acreditamos que tem uma igreja que já é santa, né? Uma igreja que são aqueles mártires, aqueles que combateram e defenderam a fé e morreram por Jesus Cristo e que deram testemunho de Jesus Cristo, né? Olha, tem várias igrejas, cada igreja ela trabalha de uma forma diferente. Isso não quer dizer que a igreja aqui é melhor do que outra, ou a outra é melhor do que essa. Não, a igreja aqui, a diferença de algumas igrejas que é o seguinte: a gente crê no poder de cura, que Deus, assim como curou no passado, Ele cura hoje. Deus, como operou no passado, é o mesmo que opera hoje. Igual outras igrejas, às vezes, tem igreja que ela só crê que Jesus realmente Ele curou no passado, que não cura hoje, que hoje é só a salvação. Mas nós cremos na salvação também. A salvação é primordial, acima de tudo a salvação. Então, eu creio que a diferença seja assim, os costumes que algumas igrejas têm, que outras não têm, mas que todas levam ao caminho do reino de Deus, entendeu? Não tem diferença, a diferença é só os usos e costumes. Mas, na realidade, todos com a finalidade só de levar a humanidade ao reino de Deus. Abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Não mudaria não, porque realmente, como eu acabei de falar aqui, nós estamos indo com a Bíblia. Então, se eu for mudar alguma coisa, eu estou contestando com a Bíblia. A gente fala que faz aquilo que a Bíblia realmente nos ensina. Não tem nada para mudar. Eu não mudaria nada, porque assim, eu acredito que os princípios e as doutrinas de dentro da minha igreja são totalmente baseadas na Bíblia. Então, assim, eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada na doutrina, mas na forma organizacional dentro da igreja. A maneira como estão divididos os ministérios de jovens, de senhoras, de crianças, eu mudaria isso para uma visão mais atual, porque eu acho que está um pouco defasada já, meio antiquado a forma como a gente se organiza nesse aspecto dentro da vida cristã, dentro da igreja, mas não na doutrina eu não mudaria. Tipo assim, na minha opinião, minha igreja ela não tem que melhorar nada, entendeu? Talvez, assim, eu acho uma igreja assim, uma igreja conforme o padrão assim mesmo, entendeu? Não, jamais mudaria nada, porque todas as coisas que eu vejo na religião estão de acordo e eu sei que realmente é muito gratificante aprender tudo isso que é ensinado aqui. Talvez se eu pudesse, eu mudaria o jeito frio da maioria dos membros da nossa igreja. Porque a nossa religião ela tem uma origem germânica e a maioria dos membros eles têm descendência alemã. Então essa descendência alemã dá um ar mais frio, assim, eles são durões, né? E aí então, se as pessoas não fossem tão frias, talvez a nossa igreja se tornasse um pouco mais acolhedora para novos membros. Não há nada que eu mudaria na denominação, porque, como eu disse no início, nós não somos, o fundamento da nossa doutrina não está apenas na palavra escrita. Ela não é só fundamentalmente através de textos bíblicos sem uma interpretação profunda, o que nós chamamos de exegese, né? Ela, na verdade, tem a responsabilidade de, através do magistério, como eu coloquei, da Sagrada Tradição, fazer com que os seus fiéis não cometam erros, né? Porque é uma interpretação de um colegiado, né? Por exemplo, a igreja, para ela chegar numa conclusão de que aquela doutrina deve ser ensinada,
Há determinadas questões, por exemplo, que levaram cerca de 1.500 anos para ela dizer, não, pode ensinar que é verdade, que realmente isso é verdadeiro, né? Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Então eu não concordo com o clero remunerado, é uma das coisas que eu não concordo. Eu acredito que as pessoas, os líderes, as pessoas que estão na igreja devem estar aqui por amor a Deus, né? E não por dinheiro. Deve ser feito um trabalho voluntário, todos estar por amor. E eu não concordo em adorar outras coisas a não ser a Deus, Jesus Cristo, enfim, a Trindade. Talvez pensar que tudo é obra do diabo, entendeu? Tipo assim, colocar roupas, talvez porque uma pessoa usa uma roupa de tal forma, fala que é o diabo que influenciou, ou talvez o próprio perfume, as cores, entendeu? Eu acho assim que as igrejas, elas têm que parar de achar que tudo é coisa do diabo, e sim mostrar que Deus é um Deus único, que a igreja somos nós e não as placas de igreja, entendeu? Bom, eu acho que eu não concordo com a forma que alguns líderes levam outras dominações. Normalmente eles interpretam a Bíblia da forma que eles querem, né, para conduzir as pessoas. Eu respeito as outras denominações, mas eu acho que há muito erro na forma de interpretar a Bíblia. Eu não discordo de nada, porque Deus é que é o juiz, né? É Ele quem vai julgar. Então, eu acredito que todas elas andam no mesmo propósito, que é morar no céu. Bem, mesmo as denominações cristãs, ditas cristãs, a maioria delas, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que a salvação não é somente pela fé. A nossa igreja, ela prega aquilo que a palavra de Deus diz, que a salvação é somente pela fé, pela graça. E se você for analisar mais profundamente, a maioria das igrejas, ela diz assim, faça alguma coisa para você merecer a salvação. Tem igrejas que você tem que praticar boas obras, tem igrejas que você tem que guardar isso, guardar aquilo, e só então Deus vai te aceitar. Quando na verdade a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo. Então você não pode fazer nada. Cristo já fez por você e você aceita esse sacrifício dele gratuitamente, e após ser salvo, aí sim você vai fazer as boas obras. Então eu acho que essa diferença é muito peculiar, é muito grande, ela tem que ser observada. Mas eu vou analisando assim, o que eu não concordo, mas eu acho que a gente devia se unir mais. A todas as denominações devia se unir mais com o seu objetivo. Isso não quer dizer que as igrejas são divididas, não. Tem igreja A, B, C, várias igrejas, cada um prega de uma finalidade diferente, mas a gente vê ainda que ainda precisa se unir mais ainda, e que realmente isso faz parte do reino de Deus. E não tem não sou contra nenhuma, porque todas têm a sua finalidade. A Igreja Assembleia prega de uma maneira, a Batista prega de outra, a Quadrangular prega de outra, a Deus e Amor prega de outra forma, mas todos com o objetivo de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Hoje em dia, algo que me incomoda bastante em algumas denominações cristãs é a teologia da prosperidade, onde não é enfatizada a fé verdadeira em Jesus, e sim a troca de favores com Deus, tipo, eu vou dar tanto de dinheiro em troca de uma bênção na minha família, ou que eu em troca de um carro eu vou dar uma oferta maior para a igreja. Então se enfatiza muito essa questão dos bens materiais em algumas denominações, e a oferta em dinheiro como barganha com Deus. Isso eu não concordo. Há vários pontos. Primeiro é a questão da divisão, né? Primeiro a questão da divisão, porque inicia-se com Lutero em 1530, e aí de repente, hoje
por exemplo, se você for caminhar, você vai ver várias denominações cristãs. E se você for estudar essa denominação, você vai descobrir que ela nasceu de uma outra denominação por não concordar com determinada doutrina que aquela denominação tinha, né? E aí um pequeno grupo não concordou, então vamos sair, é melhor a gente sair e fundar uma igreja de acordo com a nossa conveniência, né? Então, é um ponto que eu não concordo. O outro ponto é o fato de que, pelo fundamentalismo e pelo talvez um pouco aprofundamento teológico, há um anticatolicismo, por exemplo, né? Ficam procurando aquilo que eles não conseguiram ter resposta por não ter o magistério, colocar aquilo como errado, sem mesmo aprofundar no tema, né? Mas o ponto que mais de certa forma, causa em mim um pouco de dificuldade é com relação ao batismo, né? A palavra de Deus e o próprio Cristo vai dizer: há um só batismo, e pronto. Ele sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa é batizada. Para as outras denominações, se um católico vai para aquela igreja, eles vão promover um novo batismo. Eles chamam de batismo nas águas, né? Para dizer que é o mesmo batismo de Jesus, né? Bom, se há um só batismo e o que vale é a ejaculatória, que é Pai, Filho e Espírito Santo, os outros são símbolos: a água, a vela, o fogo, né? O azeite, a unção, são símbolos, né? Que quer representar a vela, a chama da fé, né? O óleo, né? A força do Espírito Santo, a água, a pureza, né? A água é vida, então o batismo é uma nova vida. A água também lava a sujeira, então o batismo também limpa a sujeira do pecado, né? Então são esses os sentidos. Então, quando uma igreja, uma denominação pede-se, sabendo que a pessoa já foi batizada, pede para que ela seja batizada para a pertença daquela igreja, aí ela já está cometendo, a meu ver, um sacrilégio. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois para mim, Deus Bom, Deus não é o céu, as estrelas, a nuvem, isso é a criação dele. Para mim, Deus é um ser, um homem, um corpo glorificado, onipotente, onipresente, onisciente, que habita nas alturas. Deus para mim é muito mais real do que as pessoas imaginam. Deus para mim é um amigo, aquele amigo que me consola tanto quando eu estou triste, quando eu estou alegre, entendeu? Que nem tipo assim, quando eu vou falar com Deus, eu não oro por obrigação, assim como muitas pessoas fazem, que ora porque talvez o pastor mandou, ou até talvez mesmo porque elas estão passando por dificuldade. Eu oro porque eu tenho prazer em falar com Deus, entendeu? Eu tenho prazer em ouvi-lo e falar com Ele, contar minha história, contar meu dia, contar como foi passar o dia no trabalho, na escola, com familiares, entendeu? Deus? Deus é tudo. O amor de Deus, eu acho que não pode se medir. Um Deus que entregou o seu próprio filho para morrer por nós pecadores. Um Deus que me ama muito, que esse amor a gente não pode se medir, não tem como. E também um Deus que está sempre do meu lado, que me protege, que cuida de mim. Ou seja, um Deus que me ama muito. Então, é inexplicável esse amor que ele sente por mim. Deus para mim é um ser supremo, é o
Criador dos céus e da terra, é a autoridade máxima, é aquele que vem ao nosso encontro no momento da angústia, é o meu refrigério, é a minha força. Olha, tem duas coisas a respeito de Deus que eu gosto muito de pensar. Primeiro, que Deus é um ser transcendente, é um ser criador, soberano, que fez todas as coisas, um Deus que tem uma glória, o ser de Deus é transcendente no sentido de que a gente não pode entender com a nossa mente humana. No entanto, Deus se faz, através de Jesus Cristo, homem e está entre nós. Então essa questão do transcendente, mas do imanente, que é o Deus que está perto. Tem um cântico que diz assim, que apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Então, para mim, Deus é isso. Ele é tudo, criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é um salvador pessoal. É um Deus que está comigo, que está perto de mim, que se importa comigo. Então, a minha definição de Deus seria essa. Deus, em primeiro lugar, é o criador dos céus e da terra. Então, ele é o ser supremo do universo. E ele é o Pai, né, que enviou o seu Filho para que morresse por nós, e por meio dessa obra de Jesus, hoje a gente pode ter a certeza da vida eterna. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Exemplo de visíveis nós, as plantas, os animais, né, os astros, né, as águas, os oceanos, né, os peixes. Invisíveis, podemos citar os anjos, né? São que nós não conseguimos ver, né? Então, Deus para mim é o Criador de todas as coisas, é Pai, né? Que tem um amor incondicional por cada um de nós, não impõe condições para nos amar, pelo contrário, Ele nos ama apaixonadamente, a ponto de não impedir que o seu único filho fosse morto numa cruz. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas? Eu sou cristã luterana. Conhecida popularmente como os Mormons, mas o nome correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A minha denominação é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou católico, né? Sou da Igreja Católica Apostólica, né? No caso da minha denominação, o rito que eu sigo é o romano, né? Então eu sou da Igreja Católica Apostólica do rito romano. A minha denominação religiosa, eu sou evangélico, cristão, congrego na Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas é você que tem que abrir o coração. A Igreja Católica, ela nasce com o envio dos apóstolos por Jesus Cristo, né? Lá no capítulo Atos 1, ele já vai enviar os apóstolos dizendo que, soprando sobre eles o Espírito Santo, dizendo que eles seriam testemunhas de Cristo até os confins da terra. Essa palavra confins da terra, quando ele coloca que vai ser testemunha em Samaria, em todos os lugares da terra, dá um tom de universalidade da palavra de Deus, ou seja, o projeto de Jesus Cristo é um projeto universal. Por isso, a igreja recebe o nome de católica, que significa universal. Ela é também apostólica, porque quem organiza a igreja é os apóstolos. E essa igreja católica e apostólica, ela tem um caminho de evangelização, e nesse caminho de evangelização, de pregação, de transformação, ela chega ao ponto de evangelizar Roma. E Roma passa a ser a sede da igreja, em razão de seus mártires, né? Pedro, por exemplo, que é considerado pela igreja
como o primeiro Papa, ele é morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele escolhe não morrer como Cristo morreu, não se achava digno de morrer como Cristo morreu. Então o início da igreja se dá nesse momento da história, em que Jesus envia os seus discípulos, soprando sobre eles o Espírito Santo e declarando que eles dariam testemunho do Evangelho, da Boa Nova ou do projeto de Jesus em toda a face da terra. Por isso ela é uma igreja católica, ou seja, de uma pregação universal. E uma das coisas também que se diferencia é que nós acreditamos em um profeta vivo. Acreditamos que ele recebe revelação de Deus, né? E tem os outros que são os 12 apóstolos e toda a organização da igreja primitiva, a igreja que Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, ele organizou um grupo, né? E acreditamos que hoje tem que ter esse grupo de novo, da mesma maneira que Jesus Cristo organizou, com apóstolos, profetas, e a parte de pregar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações, que realmente fazemos. E uma das características também, como surgiu a igreja, é que ela surgiu a partir de uma simples pergunta, né? Um jovem de 14 anos que foi fazer uma oração e antes disso ele estava lendo na Bíblia, em Tiago 1,5, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então ele resolveu colocar isso em prova, né? Leu a Bíblia e ele foi fazer essa oração, porque ele estava confuso. Havia muitas que ensinavam maneiras distintas sobre Deus e Jesus Cristo. Então ele queria saber. Então nesse momento ele recebeu essa revelação e essa resposta. Quando 2 seres celestiais apareceram para ele, Deus e Jesus Cristo, e escolheram ele, José Smith, como profeta de Deus, para restaurar a verdade aqui na Terra, restabelecer o Evangelho que tinha sido pregado no tempo de Jesus Cristo. E também o livro de Mórmon, que surgiu agora, que conta as histórias de pessoas que moravam aqui nas Américas e eles acreditavam em Deus, acreditavam muito em Jesus Cristo. Então o livro de Mórmon conta todo esse relato dessas pessoas que moravam aqui nas Américas. A nossa igreja ela nasceu nos Estados Unidos, foi criada por Guilherme Millen, que foi um dos fundadores da nossa igreja, e tudo aconteceu por uma interpretação da Bíblia. E hoje em dia existem milhares de igrejas no mundo, a história é bem profunda, existem muitos detalhes também, mas entre Guilherme Millen existe também Ellen White, existem outros fundadores também da nossa igreja. Então assim, é uma igreja muito grande, tem em vários países. Você pode contar um pouquinho da história da sua denominação pra gente? Posso. Então, ao longo da história, a Igreja Batista, que é a minha denominação, onde congrego, ela tem sido uma igreja missionária, né, que tem levado as pessoas ao conhecimento de Jesus e ensinando que ele pode salvar, curar, libertar e batizar com o Espírito Santo. A reforma começou com Martinho Lutero na Alemanha no século XVII, no século XVI, 1517. Mas logo depois outras reformas também aconteceram. E Calvino e Zwinglio realizaram uma segunda reforma na Suíça. Então a nossa igreja ela vem desse movimento reformado que surgiu depois de Lutero na Suíça, com Calvino, que foi uma proposta de uma restauração maior ainda da igreja. Lutero não tinha interesse de dividir a igreja de então, mas os demais reformadores foram mais profundos nas questões doutrinárias, né? Então a nossa igreja ela é protestante porque vem da reforma luterana, no caso, é uma igreja reformada, e mais para frente, lá na região das Ilhas Britânicas, surge o presbiterianismo, que tem esse nome por causa da forma de governo da igreja, onde os presbíteros, juntamente com o pastor, governam a igreja. Mas então é isso, ela vem da reforma, é uma igreja reformada e leva esse nome de presbiteriana, por causa da forma de governo. Quando eu vim para a igreja já existia, né? A igreja já existia, tem o nosso líder, o apóstolo Valdemir Santiago, que é conhecido nacionalmente, até internacionalmente, já em outros países. Quer dizer, que essa obra tem
feito a diferença no reino de Deus, ganhando almas, libertando viciados das drogas, libertando pessoas que estão ali realmente com a vida destruída. Deus tem mudado através desse ministério, uma bênção. Uma bênção. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, que lembra que em 1517 um monge católico chamado Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses na porta de uma igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha. E esse monge católico, ele viveu a sua vida inteira se martirizando porque ele não conseguia ser bom o suficiente para atingir a perfeição que Deus exige para a salvação. Então, um belo dia, ele lendo a Bíblia, ele descobriu que a salvação não é pelas nossas obras, e sim pela nossa fé em Jesus. Lá na Bíblia estava escrito: o justo viverá por fé. Então, a partir disso, ele começou a divulgar essa boa notícia a todas as pessoas, mas a Igreja Católica na época foi contra, porque ia de encontro a vários dogmas que já existiam. Então ele sofreu bastante represálias, houve guerras, muitas mortes também devido a isso. Outros reformistas, digamos assim, se juntaram a ele, que foi o Calvino, o Zwinglio, e eles tentaram levar essa boa notícia para todas as pessoas. Também Martinho Lutero começou a traduzir a Bíblia, né, que antigamente ela era só em latim. Ele tentou, aliás, ele conseguiu traduzir para o alemão, para que mais pessoas pudessem ler o que ele tinha descoberto e que não ficassem só apenas ouvindo o que os papas, né, os padres falavam. Então ele causou, e ele não queria criar uma nova igreja, ele nunca quis que existisse a igreja luterana. Ele sempre dizia que quem seguisse ele era para ser apenas cristãos, né, que seguissem a Jesus, e não que criasse uma nova denominação. Mas, né, a Igreja Católica, ela não aceitou essa reforma que ele queria fazer na igreja, e aí quem apoiava ele acabou criando uma igreja luterana, que é o que nós temos hoje. Nada além do sangue, nada além do sangue. A minha experiência com esse documentário foi encontrar várias doutrinas, ter contato com várias doutrinas. E o melhor ainda, assim, que eu achei, que eu gostei bastante, foi encontrar em cada um que foi entrevistado a fé. Que por mais que as denominações se diferenciem nas características, quando você pergunta para eles quem é Deus para você, o olho deles brilham, eles demonstram o poder que Deus tem na vida deles, demonstram toda aquela fé que eles têm no Pai, em Jesus Cristo. A experiência que eu tive no documentário foi meio que experimentar um pouco, conhecer um pouco das outras denominações que são diferentes da minha. Eu acabei tendo uma visão maior sobre quem é Deus, não só para mim, mas como para outras pessoas. E para essas pessoas que são de outras igrejas, que têm uma interpretação totalmente diferente da minha e têm uma visão diferente da minha. Então isso foi mais que um aprendizado para mim, ver as diferentes denominações que têm a religião cristã e que acabam tendo o mesmo objetivo, que é a fé em Deus. A minha experiência com esse documentário foi ver que todas as religiões cristãs têm o mesmo objetivo, que é agradar a Deus, chegar a Deus, só que com visões diferentes. Essas visões que me surpreenderam, porque cada uma tem a sua visão, que é isso que causa conflito entre elas, só que sempre é o mesmo objetivo, sempre é chegar a Deus.